Diante do homem que destruiu sua infância, um menino que não falava há meses fez um gesto silencioso para seu cão, e naquele instante todos entenderam o que ele não conseguia dizer. Quer saber o que acontece no final dessa história? Clique em inscrever-se e descubra por que tanta gente não conseguiu segurar as lágrimas. O Tribunal de Justiça de St. Elmo parecia mais frio naquela manhã cinzenta. As paredes de pedra centenária abafavam os sons, mas não conseguiam conter o peso do silêncio que pairava sobre todos. No banco da frente, uma mulher de cabelos escuros, presos apressadamente em um coque desalinhado, mantinha as mãos entrelaçadas sobre os joelhos, tão firmes que os nós dos dedos se tornavam brancos. Helena respirava em curtos e discretos suspiros, como quem teme quebrar algo frágil demais. Ao seu lado, sentado rigidamente, estava Léo, seu filho de 9 anos. O garoto não emitia um som desde aquela noite de inverno, quando a violência invadiu o lar onde ele deveria estar seguro. Seu olhar estava perdido no vazio, como se sua alma houvesse se retirado para algum lugar inalcançável, longe das palavras, longe da dor. A poucos centímetros de seus pés, deitado em perfeita serenidade sobre o piso frio, estava Argus, um cão labrador de pelagem negra lustrosa, com um colete azul marinho que indicava cão de apoio emocional. O juiz ajeitou os óculos na ponta do nariz e observou o menino em silêncio. Ao lado oposto da sala, o acusado, um homem de feições duras e olhar impassível, esfregava as mãos sobre o joelho, esperando que, como tantos especialistas haviam garantido, a criança não fosse capaz de testemunhar. Léo não falava há quase 8 meses. Não por incapacidade física, médicos haviam descartado qualquer bloqueio anatômico, mas porque, após presenciar algo que nenhuma criança deveria presenciar, sua mente decidira silenciar-se como mecanismo de sobrevivência. Antes daquela noite, Léo era conhecido como o garoto das perguntas infinitas, dono de uma curiosidade insaciável e de um caderno repleto de desenhos de máquinas que sonhava construir. Agora, as páginas estavam em branco, e os dias passavam entre silêncios e olhares fixos pela janela. Argus, no entanto, conseguia algo que ninguém mais conseguia: fazer Léo mover a mão, mesmo que fosse para afagar de leve a sua cabeça. E naquela manhã, o que todos aguardavam, ou temiam, estava prestes a acontecer: que, sem precisar dizer uma palavra, Léo pudesse apontar de alguma forma o homem responsável por seu silêncio. O promotor se levantou e pigarreou. A juíza sinalizou com um aceno seco. O ar parecia mais denso, como se até o tempo estivesse esperando. E então, Léo inclinou-se ligeiramente e tocou o dorso de Argus, bem no ponto onde haviam combinado algo. Um gesto que quase ninguém na sala percebeu, mas que mudaria tudo. A história que levou Léo até aquele tribunal não começou ali, entre as colunas frias e os olhares desconfiados. Começou meses antes, numa noite em que o vento parecia querer arrancar as árvores do chão e a eletricidade falhou exatamente quando o medo se instalou. Helena não gosta de lembrar daquela noite, mas ela ainda a visita nos sonhos. O estilhaçar da janela, o grito abafado, o armário onde conseguiu esconder Léo e depois o silêncio. Não o silêncio calmo das noites de interior, mas aquele silêncio denso, sufocante, que antecede a tragédia. Desde então, o menino não disse mais nada. Apenas olhava dia após dia para a mesma árvore no quintal, aquela onde costumava subir para ver o pôr do sol. Ela não o reconhecia mais, e o psicólogo que os acompanhava, com toda a paciência que conseguia reunir, acabara admitindo: Helena, talvez ele precise de algo, ou de alguém, que não sejamos nós. Foi quando, numa tarde morna de maio, bateram à porta. Uma mulher alta com cabelos grisalhos presos em trança, acompanhada de um cão grande e sereno. Dr. Aurora Navarro. Ela se apresentou estendendo a mão. Trabalho com intervenções assistidas por animais. Este aqui é o Argus. Léo, que estava sentado no degrau da varanda, nem sequer se virou. Aurora respeitou o silêncio e se abaixou ao lado do menino, permitindo que Argus se aproximasse devagar. O cão não tentou lamber, não pulou, apenas deitou-se ao lado de Léo, com o focinho apontado para a mesma árvore que ele encarava. Foi Helena quem quebrou o silêncio. Ele não vai falar. Não fala com ninguém. Aurora sorriu suave. Não quero que fale. Quero apenas que sinta que está tudo bem em simplesmente existir. Nos dias que seguiram, Aurora e Argus passaram a visitá-los diariamente. Sempre discretos, sempre pacientes. Léo nunca olhava para os adultos,
mas aos poucos começou a esticar os dedos, desenhando círculos invisíveis na pelagem densa de Argus. Não demorou para que Helena notasse pequenos gestos. Quando Argus se espreguiçava, Léo sorria, quase imperceptível. Quando o cão ia embora, o menino se levantava como quem quer seguir, mas ainda não consegue. Aurora, com a calma de quem sabia que o tempo tem seu próprio ritmo, sugeriu: "Vamos ensinar Argus a entender sinais que só Léo pode fazer." "Sinais?" Helena perguntou incrédula. "Sim, pequenos toques, movimentos sutis, nada forçado. Apenas uma ponte. Algo que ele possa usar quando e se estiver pronto." E assim começaram. Uma mão espalmada no lombo do cão significava sim. Um leve toque no pescoço, não. Quando Léo cruzava os braços, Argus sentava. Quando mexia o pé, o cão deitava. Em silêncio, criaram uma linguagem secreta, um idioma sem palavras, mas carregado de significado. Na terceira semana, Helena encontrou um desenho novo no caderno antes esquecido. Era Argus, deitado ao lado de uma árvore. O traço ainda era trêmulo, mas estava ali. O primeiro traço desde aquela noite. Na mesma tarde, Léo permitiu pela primeira vez em meses que a mãe o abraçasse. Foi então que Aurora disse, quase como quem pede licença: "Acho que ele está pronto." Helena não precisou perguntar para quê. A proposta parecia absurda, até mesmo para Helena. Levar Léo até o tribunal e permitir que ele, através dos sinais silenciosos que criara com Argus, apontasse o homem que invadira sua casa naquela noite. Mas não havia alternativas. A investigação estava travada, a prova física era insuficiente e as testemunhas haviam se confundido em detalhes importantes. O promotor, Miguel Antunes, fora sincero: "Sem o reconhecimento de Léo, esse homem pode sair livre." Helena apertou o colar de âmbar que carregava desde a infância, lutando para manter a compostura. "Mas ele não fala. Não precisa", respondeu Aurora, que assistia a tudo sentada com Argus encostado calmamente ao seu joelho. "Ele já tem sua linguagem." Mesmo assim, os riscos eram evidentes. O advogado de defesa, um homem perspicaz chamado Doutor Alfredo Gama, já articulava sua estratégia. "Não é admissível", dizia a cada oportunidade. "Não se pode considerar o comportamento de um cão como prova judicial. Isso é teatro emocional." E, de certa forma, era isso que todos temiam. Que o tribunal não acreditasse que a conexão silenciosa entre um menino e seu cão fosse vista apenas como uma encenação. Na véspera da audiência, Helena encontrou Léo sentado no chão do quarto, ao lado de Argus, com as mãos enlaçadas na coleira do cão, os olhos fixos em um ponto indefinido. "Está tudo bem, meu amor?" perguntou, ajoelhando-se ao lado dele. Léo não respondeu, apenas afundou o rosto na pelagem negra e respirou fundo, como quem busca coragem onde não há palavras. A Aurora, que observava da porta, disse suavemente: "Ele sabe o que está por vir. Está preparando o espírito." Na manhã seguinte, o jornal local estampava a manchete: "Menino mudo poderá ser testemunha em caso de violência. Cão como mediador." As redes sociais se dividiam entre ceticismo e admiração, mas para Helena, aquilo era apenas mais uma camada de pressão. No corredor do tribunal, antes de entrar, Miguel Antunes a chamou de lado. "Helena, precisamos estar preparados. A juíza não quer transformar isso num espetáculo. Ela pode decidir a qualquer momento encerrar a participação de Léo." Helena respirou fundo, olhando para o filho que acariciava a cabeça de Argus em silêncio. "E se ele congelar?" perguntou, num sussurro que quase não se ouvia. "Então teremos tentado. Mas se ele conseguir?" Miguel hesitou por um segundo antes de dizer: "Se ele conseguir, esse homem não machuca mais ninguém." E ali, naquele limiar, pairavam todas as perguntas que ninguém ousava vocalizar. Será que Léo será capaz de enfrentar seu agressor? Será que Argus compreenderá o sinal naquele momento decisivo? E se o tribunal rejeitar tudo e o homem for libertado? O tribunal soou o sino para chamar as partes. A audiência começaria em minutos. Helena segurou a mão fria do filho. Ele não resistiu, mas tampouco apertou de volta. Argus, por sua vez, ergueu-se, espreguiçou-se tranquilamente e, com um leve abanar de cauda, ficou ao lado de Léo, como sempre fazia. Eles estavam prontos, ou, pelo menos, era o que todos esperavam. A sala do tribunal parecia ter encolhido. Cada movimento, cada respiração, parecia amplificado entre as paredes antigas da corte de Saint Elmo. A juíza, uma mulher de meia-idade de expressão impenetrável chamada Teresa Vargas, ajeitou a toga e lançou um olhar direto para Léo, que permanecia sentado, imóvel,
ao lado de Argos. Léo Duarte, começou ela com a voz firme, mas delicada. Você entende por que está aqui hoje? O menino permaneceu em silêncio. Mas então, como haviam treinado, pousou a mão suavemente sobre o dorso de Argos, bem ao centro do colete azul. O cão, num movimento ensaiado, ergueu-se e sentou-se, sinal inequívoco de sim. A sala inteira pareceu conter o fôlego. O advogado de defesa levantou-se de imediato, exaltado. Meritíssima, peço que esse truque não seja considerado. Não se pode inferir uma resposta a partir de um gesto treinado de um animal, mas a juíza ergueu a mão, impondo silêncio. A defesa terá sua vez, Dr. Gama. Por ora, prossiga, promotor Antunes. Miguel Antunes, posicionado ao lado de uma mesa com 6 fotografias dispostas, respirou fundo antes de se inclinar. Leo, vou mostrar algumas imagens. Se reconhecer alguém, use os sinais que combinou com Argos. Ele começou a passar uma a uma. Rostos anônimos, expressões frias desconhecidas. Na quarta foto, o homem. O mesmo homem daquela noite que agora observava do canto da sala, tentando manter a expressão neutra, mas apertando os punhos com força. Léo hesitou. Helena, ao seu lado, fechou os olhos por um segundo. Então, com um movimento quase imperceptível, Léo colocou a mão sobre o pescoço de Argos, bem abaixo da coleira. O cão respondeu de imediato. Levantou-se, avançou 2 passos até a frente da mesa, sentou-se e manteve o olhar fixo naquela imagem específica. Era o sinal claro. Sim, este é o homem. Um burburinho se espalhou pela sala, contido rapidamente pela juíza com um firme. Ordem! O advogado de defesa levantou-se outra vez. Isso é manipulação. Não há qualquer comprovação científica de que o cão não esteja reagindo ao promotor ou à mãe. Desta vez, a juíza encarou-o com mais severidade. Doutor Gama, fique quieto, ou será retirado da sala. Miguel não perdeu tempo. Léo, sem olhar para ninguém, consegue dizer se a pessoa que entrou na sua casa naquela noite está aqui agora. O menino permaneceu parado. Por longos segundos, nada aconteceu. O coração de Helena batia tão rápido que parecia ecoar em sua garganta. Então, lentamente, Léo moveu a mão até o flanco esquerdo de Argos, pressionando o tecido do colete numa região que haviam combinado apenas para esse momento. Argos, sem hesitar, se ergueu e caminhou alguns passos até virar-se. E com precisão, parou à frente do réu, olhando-o diretamente. O homem, até então frio, perdeu a compostura. Isso é uma farsa! Gritou, levantando-se abruptamente e derrubando a cadeira. Estão manipulando esse garoto! O segurança da corte se aproximou rapidamente, mas não foi preciso. Argos, de imediato, posicionou-se entre Léo e o réu, erguendo-se numa postura protetora, mas sem agressividade. E então, sem que ninguém esperasse, Léo ergueu o olhar, encarou pela primeira vez em meses aquele homem e com a voz baixa, rouca, mas clara, pronunciou. Ele. A palavra reverberou como um trovão na sala. Helena levou as mãos à boca, contendo um soluço. A juíza, com uma expressão que mesclava incredulidade e respeito, bateu o martelo com força. Ordem na sala. E depois de alguns instantes, olhando fixamente para o promotor, considero que há elementos suficientes para prosseguir com o julgamento. Além disso, diante do comportamento do réu, sua fiança está revogada. Ele permanecerá detido até o julgamento final. O advogado de defesa ainda tentou erguer a voz, lançar mais um protesto, mas sua fala foi engolida pelo som das cadeiras sendo afastadas, pelas máquinas fotográficas disparando em sequência, pelos murmúrios excitados que tomavam o salão. Helena permaneceu imóvel, com as mãos apertadas contra o peito, observando Léo acariciar, com um gesto tranquilo, a cabeça de Argos, que, satisfeito, retornava para junto do menino, como sempre fazia depois de cumprir uma missão. Léo não disse mais nada naquele dia, mas também não precisava. O silêncio que por tanto tempo fora abrigo e prisão, agora era simplesmente um espaço seguro, uma pausa entre quem ele foi e quem, a partir daquele momento, começava a ser. O tempo passou. As folhas do outono cobriram as ruas de Santelmo, e a cidade, acostumada a falar sobre colheitas, feiras e festivais sazonais, agora também contava com orgulho ou assombro sobre aquele julgamento incomum,
onde um menino e seu cão haviam mudado o curso da justiça. O réu fora condenado. O programa de apoio com cães de assistência virou pauta em jornais e debates. O nome de Léo foi protegido nos processos, mas sua história correu o país como um exemplo de superação silenciosa. Só que para Helena, não era sobre manchetes, nem sobre leis. Era sobre aquele fim de tarde específico, meses depois do julgamento, quando saiu até o quintal e viu Léo sentado sobre a grama com o caderno antigo apoiado nos joelhos, o mesmo que ficara fechado durante tantos meses. Ele rabiscava com concentração, o traço firme, como se estivesse tentando capturar algo antes que escapasse. Helena se aproximou devagar, sem querer interromper, até que viu. O desenho mostrava duas figuras sob uma árvore, com um cão deitado ao lado do menino. "Está bonito?", comentou, ajoelhando-se ao lado dele. Léo olhou para ela, com aquele meio sorriso que voltara a esboçar aos poucos, e respondeu com naturalidade: "É a gente." E então, como quem fala algo óbvio, acrescentou: "Eu achei minha voz, mãe, mas Argos é quem me ensinou onde ela estava." Helena passou a mão pelos cabelos dele, agora mais compridos, e segurou o caderno como se pudesse congelar aquele momento para sempre. Na semana seguinte, receberam uma carta oficial. O programa de apoio emocional com cães seria expandido para outros tribunais do estado. E mais, Argos poderia, se Helena e Léo aceitassem, tornar-se oficialmente o cão de assistência permanente do menino. Eles não hesitaram. Agora, Argos acompanhava Léo à escola, ao parque, às consultas e, sempre que podiam, aos lagos escondidos entre as colinas, onde ele corria livre, enquanto o menino, do alto de uma pedra, desenhava paisagens e escrevia pequenas histórias num caderno novo, um presente que Helena lhe dera com as palavras gravadas na capa: "Para todas as histórias que você ainda vai contar." E ele contava. Certo dia, durante uma visita a uma escola vizinha, Léo falou para uma turma de crianças sobre medo, coragem e sobre como, às vezes, as palavras não saem, mas isso não significa que não haja voz. "Coragem", disse ele, acariciando Argos diante dos colegas atentos. "Não é gritar. Às vezes, é só um sinal que só quem te ama entende." Helena, assistindo da porta, sentiu o coração apertar e, ao mesmo tempo, leve como há muito não sentia. Ao saírem, Léo segurou sua mão e, apontando para o céu alaranjado pelo entardecer, sussurrou: "Tá vendo, mãe? Tá ficando bonito de novo." E naquele instante ela soube. O menino que por tanto tempo se escondeu no silêncio, agora vivia plenamente no som mais bonito que há, o som da própria superação. E ao lado dele, como sempre, caminhava Argos. Não apenas um cão de apoio, mas um companheiro silencioso, guardião de um segredo precioso, o lugar onde as palavras de Léo haviam se escondido, à espera do momento certo para voltar. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine uma pastora alemã idosa, frágil e doente, sendo levada até o recinto de 2 tigres adultos, predadores selvagens que ela havia criado anos antes como filhotes indefesos. De repente, os animais a veem e correm em sua direção com força e intensidade. Será que eles ainda se lembravam dela? E se a natureza selvagem falasse mais alto? Seria possível que o instinto de um predador fosse vencido pela memória do afeto? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!